Olá, olá! Estamos aqui no Estúdio Kiki para mais um podcast Fala Aqui que eu te escuto. Eu sou Dani Klein, CEO, presidenta desta empresa, e ao meu lado está aqui Liandra Sena. Se apresente, Liandra. Olá, eu sou Liandra Sena do Brasil, tô brincando, só Sena mesmo. E eu sou, o que eu sou, Dani? Eu sou tanta coisa, mas eu sou hoje eu estou, descobri que a gente não é nada, né? Que a gente está diretora comercial da Kiki. Na verdade, a gente é o que a gente quiser, porque a empresa é nossa, velho. A gente escolhe. É isso aí, por isso que eu falei, o que eu sou mentoria, hoje? Faz Vou escolher hoje. Ah, muda o nome, pode ter diretora de futuro, não. Ninguém sabe o que faz isso. Ah, então bota aí presidente, presidenta, presidento. Se eu quiser, só até presidento. Porque a pessoa, quando ela assume esse cargo, ela pode escolher como ela vai ser chamada. Você não acha, não? Acho super justo. Quem sou eu para discordar do presidente? Mas a gente não pode ficar fazendo muita piada, não, que hoje o assunto é sério pra caramba. Sabe? Pra você que deu o play aí, se prepare, que trouxemos aqui intencionalmente, porque se a gente cometer algum crime, nós trouxemos aqui conosco, nos estúdios aqui, uma dupla, uma das melhores duplas de advogados criminalistas que temos nesse estado, quiçá neste país. A gente tá bem, né? A gente pode falar qualquer besteira agora, que preso hoje, agora, a gente não vai ser. Gente é interesseiro, tá vindo a lei de proteção de dados, não vai ser esse o tema, mas tá vindo a lei de proteção de dados, o que a gente faz? Vamos chamar uma dupla de advogado bom, que é nosso carisma, a gente convence os caras, entendeu? Se acontecer qualquer... Pode falar palavrão? Proibido. Não sei. Tá. Então é o seguinte, aperta essa vinheta aí, toca o play que hoje a gente vai falar sobre sistema carcerário, prisão, condenação, ressocialização, com uma galera que tá do outro lado da linha. Fala. Hã? Eu? Fala. Sim que eu falo. Fala aqui que eu te escuto. E é isso aí, se você continuou com o play, espero que você não tenha cometido nenhum crime. Se você cometeu, estamos aqui com dois grandes advogados que vão se apresentar. Se apresente, Fabrício. Quem é você, doutor Fabrício? Primeiro, eu sugiro que cometam crimes complexos, né? Coisa muito simples, não vale muito a pena. Vocês têm que ter dinheiro, porque eles não pegam causa pequena, não. Gente, roubar manteiga no supermercado, deixa eu contar, dá uma dor de cabeça e não resolve nada. Não funciona. Não, mas o legal mesmo é o desafio. Bem, meu nome é Fabrício e hoje eu estou como advogado. Doutor Fabrício, já teve na direção da OAB Espírito Santo? Não, fale um pouquinho sobre você. Para as pessoas que estão em casa... Vamos lá, para completar. Se sentirem mais próximas. E protegidos. Para a proteção faço possível. Bem, Fabrício de Oliveira Campos, sou advogado há 19 anos. Sempre atuação na área criminal. Sócio, e posso falar presidente? Pode. Não, sou vice, na verdade. Enfim, sócio do escritório Oliveira Campos e Giori Advogados. A gente tem uma especialização em casos um pouco mais complexos, digamos assim, relacionados à criminalidade econômica, também improbidade administrativa. E, enfim, é uma vivência que a gente consegue identificar muito bem a falácia ou a mentira de determinados discursos, né, na área criminal. E, enfim, sugiro que, no caso de cometimento de crime, especialmente por vocês duas, não façam coisas muito simples. A gente nunca Vamos fazer complexo, a gente gosta de complexo. Aqui é também Nossas besteiras nunca são pequenas. Mas aqui também ao meu lado tem a doutora Conceição, se presente. Olá, Dani. Bem, gente, essa vozinha dela delicada. Coitada de quem pega um júri contra ela. Né? Quando você vai lá e faz suas defesas orais. Na verdade é o seguinte. Gente, deixa eu me apresentar. Eu sou Conceição Giori, né? Na pronúncia correta do italiano. Sou advogada, eminentemente advogada. Não há outro qualificativo que possa me apresentar melhor. Como Dr. Fabrício, sou sócia do escritório Oliveira Campos e Giori Advogados. Ela é a presidente. Mas, não, ele sempre tenta dizer que eu sou a presidenta, né? Mas ele poderia melhor dizer que sou a presidente. Ser o presidente, né? Eu já senti mas, na verdade, eu estou a falar a verdade agora. Eu sou exclusivamente advogada. Qualquer outro... Mas a empresa não é qualquer sua? Outra, Então você escolhe. Graças a Deus. Agora, doutor Fabrício estava falando, nós trabalhamos em casos eminentemente complexos, né?
na verdade, não existe um caso criminal que seja simples. Mas isso não significa que não existam casos que deem maior trabalho. E esse trabalho é um trabalho de maior dedicação, maior atenção, uma necessidade de uma leitura árdua, de se enxergar que por trás daquele processo há um ser humano, né? Então, o que nos qualifica como advogados, especificamente por trabalhar e para trabalhar nessa área, é enxergar o homem por trás da figura denunciada. Nesse aspecto, é muito prazeroso falar com vocês hoje sobre o tema ressocialização, sistema penitenciário, né? Por quê? Porque isso é a figura do homem por trás de qualquer qualificativo que se lhe possa dar. Por trás do processo, né? Daquele monte de papel, daquele monte de lei. Por trás do processo, exatamente. Tem um ser humano. Exatamente. Há uma autora espanhola chamada Concepción Arenal, que é muito pouco conhecida, e eu, inclusive, convido as pessoas que estão a nos ouvir agora que procurem saber sobre ela e procurem ler, especialmente se algum estudante estiver nos ouvindo nesse momento. Estudante de Direito, né? Por quê? Porque Concepción Arenal, no século XIX, foi uma mulher que, de uma inteligência absurda, uma espanhola, escreveu muito sobre o sistema penitenciário, escreveu muito sobre ressocialização, escreveu muito sobre a natureza do homem em si. E há uma frase dela, dentre tantas, mas que eu elejo agora para compartilhar com vocês, que é o seguinte: nada faz com que uma pessoa seja mais dura do que ser tratada com dureza. O que significa isso? Significa que nós temos ou não que pensar se o nosso sistema de quanto mais eu apeno, quanto mais eu aumento a pena em tempo, isso de fato vai propiciar o salvamento de alguém ou não, né? Então são questões básicas, e nós tivemos agora com a aprovação do pacote anticrime, que alterou o artigo 75 do Código Penal. O Código Penal antes previa uma pena máxima para ser cumprida até 30 anos. Ninguém poderia cumprir uma pena maior do que 30 anos. Agora é 40. A pergunta é: onde está a preocupação com a ressocialização? Estamos preocupados com esses seres humanos, né? Estamos preocupados com esses seres humanos? São seres humanos? Gente, se você quer responder essa pergunta da Dani, que ela sempre vai fazer para me deixar nervosa, você vai lá no nosso podcast sobre direitos humanos, que tem uma discussão ampla sobre isso. Não é o momento, sócia. Olha só, eu queria entender um negócio, assim, direito, assim, você tem o advogado penal, o advogado administrativo, o advogado empresarial, o advogado... Qual que é a diferença, assim, crime não é crime, seja qual área, seja matando alguém, seja sonegando imposto, seja furtando, não pagando a pensão. O que é um advogado criminal? É porque faz tudo? Então, como na medicina, né, você está sentindo uma dor no peito, acha que é coração e tudo mais, e vai lá procurar um alergologista. Ele pode até, às vezes, resolver o problema, né, se a situação for simples e ele souber como resolver, mas, no geral, o alergologista não vai resolver um problema de coração. Então, antigamente, os advogados, antigamente que eu digo, 50, 60, 70 anos atrás, os advogados eles tinham uma tendência de conseguir abarcar quase todos os campos do direito, quase toda a legislação e resolver, assim, sair numa semana está resolvendo um problema de natureza civil, na outra semana está resolvendo um problema de natureza criminal. Só que, enfim, as coisas ficaram muito mais complexas de 50, 60 anos para cá. O ser humano também ficou bem difícil, o mundo, né? O mundo inteiro, né, se tornou extremamente complexo. A gente, enfim... Existem, inclusive, crimes hoje que não existiam, né? Muito mais. Você imaginar que há 50 anos atrás esse crime não existia? Exatamente. Ou um crime qualquer não existia, é muito doido, né? A gente evoluiu até na criação de crimes. Não, e isso é uma constante, porque eu não sei se vocês já pararam para pensar. Lei penal, enfim, crime é o seguinte, tá? Isso aí na visão do advogado criminalista. Ele já acorda, depois de tomar o café, ele já lembra o que é. O crime é aquilo que a lei diz que é crime. A lei é produto de alguma coisa, né? Enfim, um monte de gente vai sentar lá, vai ser eleita para isso, vai deliberar, tal. Então a gente tem que começar a pensar, crime hoje... né? A lei penal, ela também é um produto, e é um produto barato. Você pode eleger alguém porque alguém tem uma pauta dizendo que vai tornar crime ou vai tornar um crime mais severo a conduta XYZ, determinado comportamento.
Ah, não, comportamento X tem uma pena muito baixa, não vamos aumentar lá para tanto tempo. Ou usar arma não será mais crime. Ou para compensar, aí a arma, se não tiver um registro, sai de 10 anos para 15 anos, para 20 anos. Enfim, a lei penal ela é um produto barato, porque ela não implica necessariamente em uma mudança de pensamento orçamentário. Você simplesmente vota aquilo ali, sai para a galera, todo mundo fica feliz da vida e você tem uma lei penal. Então, isso é uma justificativa, não uma justificativa, mas assim, uma boa dica para a gente pensar como é que essas coisas aumentaram, como é que tanta coisa virou crime e não era crime antes, né? Enfim. Eu nunca tinha pensado nisso. O próprio tratamento com a mulher, troca, né? É uma moeda de troca quase, né? Quando você fala que é barato, assim, as pessoas irresponsáveis também criam... Você acha que leis são criadas também por proteção e gritos sociais. Exato. Você vê aí uma lei Maria da Penha, a defesa da mulher, um número de feminicídio enorme. Nós estamos gravando isso em março, né? Que é bem simbólico, né? Por conta da questão do Dia da Mulher, né? Mas você tem leis de gritos, mas você também tem leis de lobby, né? Exato. É isso que eu queria chegar. É uma moeda de troca de lobby, às vezes, né? Ou até de interesse social. Bom, isso São também é os outro gritos podcast. e os sussurros. Porque Né? esse é outro podcast também, né? O que é possível? Eu lembro que na época de eleição, alguma TV, eu não sei qual foi, fez uma campanha que eu achei extremamente relevante, que ela dizia exatamente assim, o que um vereador pode fazer? O que um prefeito pode te prometer? O que um deputado... Porque a população não sabe, né? Eu vou eleger esse cara para ser meu vereador porque ele vai lá falar com o presidente. Meu amigo, ele não vai falar com o presidente. Ele vai construir não é papel um dele. hospital, ele não vai construir um E aí hospital. essas promessas começam a acontecer na política, especificamente, de coisas que simplesmente são inviáveis, né? E aí talvez a lei penal também seja uma bandeira bem interessante para políticos... Existe político bem intencionado? Eu não sei, mas para políticos, então. Olha, eu não duvido, tem. A gente tem entraria muita até gente bem intencionada, tem muita gente séria, tem muita gente que tá assim, tá fazendo da política um sacerdócio, como nós já tivemos no Brasil políticos absolutamente notáveis. Mas é o seguinte, lei penal, ela acaba sendo muito fácil de ser utilizada como uma bandeira fácil de você manipular, porque qualquer coisa que você diga, olha, importar determinado equipamento agora vai ser crime porque eu quero proteger o mercado de determinada concorrência, etc, etc. Eu crio uma cruzada moral em cima disso e aí uma questão que era meramente tributária vira um problema criminal sem necessidade. Maravilhoso. De fato, há que se lembrar o seguinte, infelizmente nós temos a criação de tipos penais que não tem por finalidade primeira proteger alguém ou o indivíduo de sofrer um dano. Daquilo que a gente pensa comumente, né? Proteger alguém de não ser morto, né? Então, de não ser roubado. De não ser roubado, não ser furtado, não ser violado, né? Em todos os aspectos. Mas nós temos determinados tipos penais cuja função é coagir o indivíduo a fazer alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Crimes contra a ordem tributária. Há muitos tipos ali que só servem para o seguinte, olha, pague e você não será processado criminalmente. Por quê? Porque, em algum aspecto, pode entender a imposição de multas, né, estratosféricas não vai obrigar aquele empresário a pagar. Mas o risco dele for... É igual apostar em cavalo. Tipo, beleza, quanto eu perco e quanto eu ganho. Exatamente, né? Mas se ele correr o risco de ser preso, ser denunciado, processado e preso, aí ele paga, né? Nós temos que nos perguntar, é válido esse tipo de criação de ilícito penal? Nossa, eu adorei esse tema. Eu adorei. Eu poderia ficar horas falando porque eu não tinha parado para pensar nisso, não. Há uma outra coisa também que a gente precisa pensar. Até que ponto, pegando o gancho do que vocês estavam comentando antes, agora há pouco, sobre, né, a natureza da nossa política, né, o manuseio da política criminal e a forma como as leis penais, né, e afins às leis penais são trabalhadas, nós precisamos também nos indagar o seguinte:
Nós temos uma massa e nós fazemos parte dessa massa que é altamente manipulável. E nada manipula melhor do que o medo. A sensação de insegurança. Como eu vendo mais um pacote criminal, trazendo a sensação de insegurança. Como nós nunca vamos estar seguros, nós sempre vamos precisar de mais leis penais, de mais penas, né? Isso é quase que um ferimento psicológico que nós nos aceitamos, porque nós entramos nessa onda e pedimos mais proteção, pedimos que as pessoas não saiam das cadeias, pedimos que as pessoas entrem mais nas cadeias, mas nós não nos preocupamos em nos indagar. Opa, onde está de fato a causa da minha sensação de insegurança? E aí quando você fala de pessoas entrando mais na cadeia, e aí eu queria fazer até uma pergunta mais específica, porque quando a gente fala de ressocialização, muitas vezes falam, eu já ouvi, a gente tem discutido esses assuntos aqui dentro, mas depende, qual crime ele cometeu? E aí eu queria perguntar para os doutores, existe crime melhor ou pior? Existe crime que merece perdão e crime que não merece perdão? Nossa, você lê meus pensamentos, me dá uma raiva isso. Eu tava aqui elaborando uma pergunta inteligente, aí você vai e faz. Aí porque eu sou cena. Olha eu só, saí na frente. Eu queria, assim, porque até completando, assim, existe você falou em limite psicológico, o cara precisa de um advogado, um grande crime. Mas vocês vão pegar aquele caso e vocês vão estudar. Até onde vocês, como seres humanos, se permitem defender algo que vocês sabem, por exemplo, que se o cara for solto ou pegar uma pena pequena, a chance dele fazer, ou é algo tão terrível, assim, como é que vocês lidam, assim, com essa questão? Qual é o limite psicológico? Porque eu nem digo ético, porque um advogado criminalista, a ética diz que ele tem que defender o cara tem direito à defesa. Tem um limite pra vocês do tipo de crime, né, Li? Eu quero... É uma pergunta, assim, eu acho que a gente pode começar com... Vocês enxergam crimes menores e crimes maiores? Isso é o que você falou, não existe crime simples. Né? Existem crimes menores, existem crimes perdoáveis quando a gente fala de ressocialização, ou crime é crime e acabou. E aí, a partir daí, como que o advogado, ser humano, consegue enxerga nisso? Nesse processo, sabe, todo. Um cara que já matou duas mulheres estripadas, não sei o que, não, mas é milionário. Fala, toma aqui, doutora Conceição, você vai lá e defende ele, coitado. Como é que é isso? Bem, a primeira resposta é, obviamente, eu vou defender aquele ser humano por trás daquele processo. Né? É uma coisa muito interessante, porque a defesa criminal, no meu ponto de vista, ela não trata nem do crime, nem do criminoso. Ela trata do homem e cuida de que ele não seja reduzido a uma classe compilada de possibilidades transviadas. Nossa. Essa é a primeira questão. Essa frase é linda, alguém anota pra mim. Gente, eu adorei isso. Eu gostei do transviado. Só vi o transviado no final, adorei. Mas ao advogado, no momento em que ele assume uma defesa, não lhe é lícito sequer cogitar da possibilidade se aquele indivíduo vai ou não transgredir novamente. Porque no momento em que ele chega diante mim ou de qualquer outro profissional, é nossa obrigação olhá-lo como alguém que precisa de defesa. É a profissão de vocês, exercer a nossa profissão, e falo por mim, exercer a minha profissão de tal forma que possa contribuir para a melhora daquele indivíduo que me procura. É uma segunda chance que é dada a ele, sendo ele inocente ou não. Se aquele indivíduo vai ou não utilizar-se daquela oportunidade que lhe é dada para se reconstruir e se melhorar e levar consigo aquilo que eu pude dar, que o meu trabalho, que o trabalho do meu sócio, de qualquer outro profissional puder dar, isso é da alçada dele. Não me cabe. Se eu fizesse esse tipo de análise futurológica, se ele vai ou não delinquir, eu não poderia ser advogado. Mas mesmo se ele vai ou não, o tipo de crime não dá uma barreira psicológica, uma vontade de não aceitar, não digo nem de largar? Eu acredito que o que possa, e aí, isso evidentemente me impediria de advogar. Seria que o indivíduo chegasse diante de mim e dissesse, olha, eu quero que você me ajude, porque eu quero matar alguém, eu quero fazer isso amanhã. Obviamente, não. Isso seria o único impedimento psicológico. Esse é o seu limite. Assim. Esse é óbvio, porque aí ele não quer ajuda.
Aí ele quer... Quase que uma cumplicidade. Ele quer uma né, cumplicidade. Cumplicidade. O cara foi lá, estuprou um monte de criança, esquartejou. Vocês sabem que é lá. Aí você fala, não, mas ele... Sim, mas é importante considerar o seguinte: qualquer indivíduo, por mais hediondo que tenha sido o ato que ele praticou, é um ser humano. E eu preciso dar a ele, como advogada, se não a inocência, no caso dele não merecer, ao menos a garantia de que ele vai ser processado dentro dos limites e dos limites legais, vai ser tratado com a dignidade que lhe assiste. Ele pode ter perdido a dignidade dele para ele e consigo mesmo, mas ninguém fora dele está autorizado a tirar a dignidade dele. Tem um aspecto também que é interessante, que é o seguinte, que é o papel do advogado na democracia, no sistema penal, num país democrático. É claro que a gente pode imaginar assim, uma sociedade em que a pessoa comete crime, a gente junta ali, dá uma pancada no sujeito e vai embora. Mas a democracia, e o legal da democracia, legal da república, é o seguinte, a gente não impõe aos demais exatamente tudo aquilo que a gente gostaria de impor. Ou seja, a gente não tem uma sociedade em que tudo acontece exatamente da forma como a gente quer. Então, imagina o seguinte, olha, o sujeito ele cometeu trocentas barbaridades, sei lá, um Hermann Göring da vida, e lá pelas tantas o processo dele é anulado graças a uma nulidade, alguma questão que o advogado levantou, e aquele processo não poderia continuar, e está lá um Hermann Göring solto, né, para cometer outras maluquices. Quando o advogado faz isso, na verdade, ele está contribuindo para que o sistema criminal reveja os erros que ele próprio comete. Porque numa democracia você assume compromissos de fazer as coisas de determinada maneira. Tipo, aquela regra vale para todo mundo. Vale para todo mundo. E aí não vai importar se o sujeito ele cometeu um crime de menor potencial ou um crime muito grave. Eu estou assinalando o seguinte, olha, Estado democrático, olha, Estado constitucional, olha, representantes de um Estado estruturado debaixo de uma Constituição. Vocês cometeram erros que um Estado chamado dessa forma não pode cometer. Então você está chamando a atenção para que os erros no procedimento de se apurar um delito ou de se julgar alguém não sejam cometidos novamente. Como em diversas situações que eu e Conceição, em processos rumorosos, nós apontamos, e lá pelas tantas, depois, mudanças de procedimento foram adotadas. Tipo assim, vocês falaram que a regra é essa. Agora, só porque com esse cara aqui vai ser diferente? Nós já ouvimos de Então, quem vai escolher qual vai ser a régua? Vai ser diferente para cada então não tem regra? A gente já ouviu um magistrado coçando a cabeça e falando, olha, seguindo isso aqui, a gente vai acabar com uma operação grande e tudo. Quer dizer, paciência. Se errou, paciência. Fez errado. A justiça errou? Fez errado. O sistema judiciário ocupa um espaço orçamentário e ocupa um espaço moral na sociedade grande demais para poder errar a hora que quer. Então, na verdade, quando o advogado aponta esses erros, ele está contribuindo para que esse sistema também melhore. E dessa forma também proteger pessoas que são inocentes, Exatamente. né? Porque se você, cada juiz puder dar seu peso e se as regras não forem respeitadas em sua plenitude, uma hora vão pesar para uma pessoa inocente ser presa porque a regra mudou. Não, mas esse aqui eu não gostei. A Conceição tem olho azul, eu aqui acho que olho azul pode ser preso. Exatamente. E daqui a pouco... Não é opinião, né, gente? É lei, né? Exatamente. Ali funciona e vai. Não, e daqui a pouco, o erro que é cometido e é deixado passar e é tolerado se torna um erro contra alguém que seja um inimigo político, um inimigo pessoal de alguém. E uma esse perseguição cria-se de interesses perseguição. ocultos, né? Ou escusos que não necessariamente que esteja envolvendo realmente Exatamente. um crime. Né? Agora, Dani, a gente está falando muito sobre o pré-prisão, né? A defesa gera discussão e aí como a gente não é juiz, a gente pode dar opinião e falar e perguntar. Mas eu queria saber do pós. A pessoa foi presa. Pagou 2/5 da pena, que tem que ser para ter direito, eu não sei, 1/5 da pena. Tem um percentual da pena para ela ter direito à liberdade condicional.
Vai depender do tipo de crime. Agora depende. Não, então tem uma tabela. Ou então ela ficou lá os 30 anos dela, ou ela conseguiu sair antes porque a lei permite, ou porque ela contratou um excelente escritório de advocacia, mas ela saiu. E ela saiu com a roupa que ela deixou lá nos 30 anos antes, esperando que alguém esteja esperando ela na porta. Se ele for um homem, vai ter provavelmente uma mulher esperando. Se ela for uma mulher, ela tá, Deus dará. É um outro assunto e alguns dados interessantes da solidão da mulher presa, mas vamos falar disso nesse mês não, que é muito triste. Saiu. Eu não sei se ele recebe algum dinheiro da justiça ou um ticket de alimentação, um vale transporte. Foi para casa. Chegou em casa, se ele ainda tem casa e família, ele fala, meu Deus, agora eu preciso me sustentar, porque né, eu não tenho mais o Estado me ajudando. O que eu vou comer agora? O que eu vou jantar? Né? Não tem mais quentinha, então eu vou procurar emprego. Poxa, eu sou um excelente, não sei, profissional na minha área. Então vai ser mole, eu vou procurar as empresas agora e no final do dia eu volto empregado. Levando em conta que nesse Brasil que eu estou colocando, nós não temos 13 milhões de pessoas desempregadas. Um Brasil que as pessoas conseguem emprego. O cara pode ser um médico, por exemplo. Sim. Pode ter até um engenheiro, né? Aí a gente sabe que ele não consegue, né? Ele foi preparado para isso? Existe preparo para você liberar alguém da cadeia? A gente pode cobrar do Estado que ele ressocialize? É um direito, sim, é um direito da pessoa, mas é um dever do Estado se preocupar com o que você vai fazer depois que você sair da cadeia? Sim, a resposta é sim. É um dever e uma obrigação do Estado. Mas antes disso, só para que a gente pense um pouquinho no próprio termo ressocialização. Quando eu digo ressocializar, eu parto do pressuposto de que o indivíduo não é mais sociável, está fora da sociedade. Entretanto, o simples fato de alguém ser condenado e preso não lhe retira a condição de membro da sociedade. Olha só o que nós fazemos. Nós já estamos dizendo, por nossa própria conta, de que ele saiu da sociedade. Ninguém sai da sociedade a não ser por morte. Ele está no universo paralelo, exatamente. Ele não está no universo paralelo. Então, ressocialização já é um termo que impõe uma pena maior do que aquela que a Constituição permite. Porque a Constituição diz que ninguém pode ser privado de sua dignidade. Se eu digo que ele já não faz parte da sociedade, já lhe tira uma parte da dignidade. Né? O homem é um animal sociável e vai estar em sociedade, ainda que por alguma razão privado de liberdade. Tanto que ele pode votar, o preso pode votar. O preso vota. É verdade. Mas a pergunta... Ou seja, ele opina na sociedade, que ele não faz mais parte. Exatamente. Ele São opina... quantos aí pra gente fazer uma política pública penal voltada para o público carcerado? Qual é o nosso número de carcerados no Brasil? A gente estava falando dos políticos, às vezes, utilizarem como plataformas políticas... Eu acho que são 700 mil pessoas. Então, 700 mil votos elege o quê? Senador? Está distribuído pelos estados, assim, mas elege. Tem estado que pode... Vai dependendo, se tiver perto a perto ali, elege o presidente. Se tiver faltando pouco ali para os 51%, elege o presidente. Então nós não estamos falando de pessoas que estão presas, são ressocialização mesmo, né? Elas podem determinar uma decisão democrática no país. O próprio presídio é uma sociedade, né? Ela não está isolada lá durante 30 anos, então ela também vive numa comunidade, ela está interagindo com outras pessoas. O Estado, ele é obrigado e tem por dever cuidar daquele indivíduo que dever infelizmente... moral ou legal, doutora? Não, um dever legal. Legal. Né? A própria lei de execuções penais diz isso. Então, é dever dele cuidar do indivíduo enquanto ele está lá, propiciar que aquele indivíduo tenha condições de saúde, de educação. Ah, mas você está falando de SUS, tratamento religioso. Pública. Isso é exatamente. Para né, que ele, quando sair de lá, não reincida. Mas e a comida? E a hora que o estômago dá aquela roncada? O cara faz o quê? Há uma outra coisa que é interessante a respeito do acesso dessas pessoas, das que deixam, né, as unidades prisionais a trabalho, né? Existe disposições, e há inclusive um programa do CNJ que se chama Começar de Novo, que faz com que chama empresas para que elas deem oportunidades a pessoas que estão no sistema prisional ou que são egressos do sistema prisional, né?
Isso é algo extremamente importante. Mas mesmo com isso, a taxa hoje não chega a 18% das pessoas que dentro do sistema prisional trabalham. E elas podem trabalhar. Significa que se eu não dou para elas, enquanto elas estão lá, oportunidade de terem um novo aprendizado, a terem uma profissão, até porque grande parte da clientela das unidades prisionais são pessoas que não completaram o ensino médio. Significa que o que eu posso esperar? O que eu posso esperar para essas pessoas como facilidade de terem uma vida e seguirem com essa vida quando saírem de lá e não reincidam? Não é nem ressocializem-se, é não reincidam. Não mais se abram a possibilidade de um novo crime. É dar a elas uma chance de vida que elas não tiveram antes, né? O Estado tem por obrigação fazer isso, seja por si, seja em parceria com entidades privadas. E a gente está falando de uma obrigação em qualquer crime? Em qualquer crime. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, doutores, mas uma para Dani. Dani, você, né, nós aqui que somos especialistas em branding, em imagem da empresa, então a empresa X se associou ao CNJ e proporciona uma produção ou algum emprego dentro do presídio, e ela também contrata essas pessoas quando elas saem do trabalho, os bons que produziam bem. Ela divulga isso? A gente tem cliente que faz isso e não pode divulgar. Ela tem medo de divulgar? Isso é bonito ou isso é Porque feio aí perante a que sociedade? vem Ajudar o a ex-preso. opinião pública, e aí até como especialista em gerenciamento de crise de imagem, né? A opinião pública, ela é muito mais cruel do que o sistema legal até da Rússia. Sim. Porque a partir do momento que a pessoa sabe, mesmo que a pessoa tenha cumprido a pena, que ela esteja em liberdade, se ela estiver respondendo a um processo e nem estiver sido condenada, quando você abre as portas para atender essa população, essa parcela da população, seja por mantê-los dentro da sociedade, não criar esse mundo paralelo, seja para poder dar uma nova chance de vida, a sociedade condena. A sociedade, e aí você tem as velhas máximas, neste caso específico, mas um país com mais de 13 milhões de desempregados, trabalhadores honestos, você vai buscar um bandido para dar essa chance? Ah, eu não vou comprar nessa empresa porque isso é feito por bandidos. E isso acaba influenciando diretamente na reputação e na imagem daquela marca que está trabalhando dentro da lei, que está fazendo um trabalho importante de resgate dessa sociedade. E pior, muitas pessoas não param para pensar que às vezes esse bandido roubou uma lata de leite ninho e estava sem advogado, preso, porque o filho estava passando fome. E aí a minha pergunta para os doutores, né? A gente já falou que existe crime, até a própria legislação, né? Você tem crime que você fica 6 meses preso, 2 meses, isso já mostra se o crime tem uma grandeza maior, mas crime é crime, ok? Vocês acreditam que, independente do crime, se a pessoa pagou por ele, a gente entende pagar por passar pela prisão, né? Acabou? Ele deixou de ser criminoso? Ele deixou de ser bandido? Porque ele pagou, né? A gente ouve muito falar, poxa, mas fulano já pagou o que devia à sociedade. E isso faz dele o quê agora? Depois que ele pagou? Um ex-bandido? Tipo, um bandido num passado remoto? Ou um futuro quase bandido? É como controlar a opinião pública. O que esse cara é diante cara do direito? deles, gente, quem tá no YouTube tem que ver gente, vocês tinham que ver as caras deles. Ele deve estar pensando, por que a gente aceitou esse convite mesmo? Muito bom! Tá bom, vamos pro direito então, pra vocês não terem que emitir uma opinião pessoal. Mas Não, o mas direito a vê como pergunta- isso? Não, mas a pergunta é ótima. Ela Ai, é que bom, Dani. excelente. E ela tem a ver com aquilo que nós falávamos no início, que é por que a nossa preocupação é tão grande em apenar e não em trabalhar o processo de humanização. Porque a gente quer justiça. A gente entende que justiça é punir. Mas justiça não é punir, isso é vingança. Que é Olha. completamente diferente. Eu sou uma pessoa vingativa. Meu filho falaria a mesma coisa nesse Olha, exato tem uma momento. expressão belíssima de um antropólogo francês, Antoine Carrapon, é recuperar os laços feridos pelo crime. Ou seja, são relações que você consegue recuperar. A relação com a lei, a relação do ser humano com ele mesmo, a relação do ser humano com a sociedade e a relação da sociedade com a vítima.
Então você tenta recuperar os laços que foram desfeitos ou feridos por causa do crime. E aí é aquela questão. Está lá no livrinho, Estado Democrático de Direito, né? O livrinho é Constituição, né? Vamos dizer assim. Está nas nossas leis, está na forma como a gente se projetou como sociedade, pelo menos no papel, pelo menos em um projeto, em um projeto democrático, em um projeto de Estado. Isso é reparável. As pessoas podem se reconstruir após, vamos dizer assim, pagarem por aquilo que cometeram. Então existe ex-bandido. Quando ele sai da prisão, ele vira um ex, aquilo não faz mais parte... Não faz mais parte dele. Da realidade dele. É um cidadão. Ah, mas por exemplo, aquele professor que saiu matéria, que foi preso porque estava com um sistema de pedofilia, ele filmava as alunas e tal, parte íntima, e ele tinha um quartinho na casa dele, era indesconfiável, né? A família perfeita e tal, e saiu a reportagem. Aí ele vai e cumpre a pena dele, ele tá preso, né? Vai responder, provavelmente vai ser condenado, porque, né, dificilmente... Foi pego em flagrante, né? Foi uma operação, foi pego em flagrante. Ele vai cumprir a pena dele. Ele saiu, que escola contrata? E assim, às vezes nem é porque Você contrataria escola... pra ele dar aula particular de inglês pros seus filhos em casa? E às vezes nem é uma posição da escola, às vezes a escola até contrataria, mas uma vez que ela contrata, os pais vão tirar os filhos. Porque que pai vai querer que o filho... Existe algum estímulo? Não, mas ele é ex-pedófilo. Bicho, beleza, parabéns, mas eu acho que eu vou preferir alguém que nunca foi. Existe algum estímulo tributário para você contratar ex-presidiários? Algum estímulo, não sei. Que vale o risco do branding da marca? Primeiro vamos falar da questão da opinião pública. Realmente, assim, a opinião das pessoas, no geral, sobre qual é o significado da pena, aí realmente vai muito para fora daquilo que é um propósito, né, da legislação. Porque as pessoas elas não têm um contato com aquilo que é o projeto que a lei determina. Elas vão ter o contato com a dor delas, com a dor e com os medos que as pessoas têm. Então, a gente associou lá no escritório dois dados que são muito interessantes. Uma pesquisa feita em 2018 falou que 54% das pessoas entrevistadas, aí uma amostra abrangendo um pouquinho o cenário nacional, concordava com a prisão em segunda instância, né, o início da execução imediatamente após o julgamento em segunda instância. Uma outra pesquisa que não tinha relação com essa primeira, mas que foi publicada, apontou que cerca de 53% da população brasileira concorda com a pena de morte. Então, se nós associarmos os dois números, a gente vai ter uma parcela significativa de pessoas que concorda com uma política de morte, com uma política de extermínio de outras pessoas, e de maneira antecipada, porque se você for na verdade, comparar os dois dados. Um pouco parecido com o que está acontecendo nas Filipinas, onde existe um presidente que, de maneira declarada, de maneira manifesta, se elegeu com uma política de extermínio, dizendo que, olha, vou matar usuários de drogas e traficantes de drogas. E desde quando ele foi eleito... É o governador do Rio. Ele é um pouquinho mais discreto. Mas ele começou a fazer, né? O cara das assim, Filipinas já está botando o negócio. Ele falou de maneira expressa. Aí, em um país muito católico, então os bispos começaram a reclamar. Ele falou, olha, os fiéis têm que matar os bispos. E aí tem que matar todo mundo. Ele só fala em matar, explodir. E ele por ganhou. Aí vai. Sim, ele ganhou. Ele é presidente lá. E enfim... Né? Na verdade, a opinião pública, lamentavelmente, ela se constrói um pouco em cima de uma política de morte, não uma política de reparação. Mas por quê? Porque a ideia de você reconstruir a vida de uma pessoa, hoje ela não tem tanto impacto. Agora, o processo de desconstrução dessa visão vai ser um trabalho de formiguinha.
Porque os advogados, eles não têm propriamente uma voz como uma parte significativa da opinião pública. Os jornais têm. Mas os jornais, de uma certa maneira, eles acabam refletindo um pouco aqueles 53% que querem matar em segunda instância. Não é um pouco assim que a gente aprende, assim, cultural, assim? No Brasil, vou dar um exemplo. Olha, esse cara que você tá namorando, namorou a minha outra amiga, ele bateu nela. Se ele bateu nela, ele vai bater em você. E isso é uma máxima. E tipo assim, ninguém muda de uma hora para outra. Ele vai bater, ele era agressivo. Você tá pegando um cara que tem um histórico de violência. Então vamos supor que ele nem tenha passado pela prisão. O fato dele ter cometido essas agressões físicas, verbais, né? Porque também tem toda uma questão de agressão psicológica contra a mulher e tal. Uma mulher vai falar pra outra. E tá certo o raciocínio. Presta atenção. Não tá errado. Agora você imagina um cara que cometeu um crime grande, um engenheiro que fez aí uma barragem que explodiu, um prédio caiu, sei lá o quê. Porque ele queria, porque ele usou a areia da praia. Exatamente. Então, assim, né? Não foi porque ele calculou errado, foi porque ele... E que foi omisso, tá rachando, não sei o quê. Não, nada disso aí não. Você imagina esse cara e você vai construir a sua casa e você vai contratar ele. Pra dar uma segunda chance. Não, mas é uma segunda chance. Eu acho que é o mesmo sentimento. Tipo, uma minha amiga namorou um cara que bateu nela. Depois a outra pegou, ele falou que jurava que era ser bom. Na verdade, ele bateu nela várias vezes porque ele falou que ele tinha mudado, mas ele voltou a bater e matou. Aí, agora, ele tá namorando uma outra amiga minha, cara. Ela acha que ele recuperou, mas... E esse negócio da pena de morte, doutor, eu fiquei aqui pensando, será que não é fruto? Bom, na Finlândia eu realmente não... Na Filipina, desculpa, eu realmente não sei. Na Finlândia eu acho que as pessoas nem falam sobre prisão. Inclusive na Holanda, quando eu estive lá, eles estavam falando que eles estavam fechando prisão porque não tinha gente para colocar. Eu achei aquilo sensacional. Aqui no Brasil, né, Foram eles que criaram a prisão moderna, tá? Olha aí, Hesperhuis. Partiu Holanda. Mas eu fiquei pensando assim... Gente, ela vai cometer um crime hoje, ainda não descobri qual. Mas eu tô sentindo que tem uma intenção. Só queria dizer que hoje a gente vai fazer hora extra, você vai ficar comigo até tarde aqui, abre seu olho. Sentindo. Eu fiquei pensando se, no caso do Brasil, essa coisa do... A gente quer que morra mesmo, bandido bom é bandido morto, tem que todo mundo preso, não sei o quê. Não seja uma descrença nossa na justiça, no quesito de não adianta, vai preso, 3 dias depois vai solto. Então, se esse cara não for morto, eu vou ter que passar por ele na rua de novo. Vai roubar meu celular. Vai me roubar meu celular de novo. E aí vem um pouco o que você falou. A gente perdeu um pouco a questão do humano, né? Você não olha mais ele como humano, né? Você olha ele como um problema. Um problema. E problema você extermina. Às vezes nem é crime, né? Tipo, cracudo. Você tá lá, a rua tá cheia de gente de crack, não sei o quê. Ele não pode nunca ter nem levantado, só tá lá fumando a pedrinha dela. Mas só o fato dele existir, você quer o quê? Que ele não exista mais. Que ele não exista mais. É porque, na verdade, nós somos muito... infelizmente, nós temos a capacidade de estigmatizar, né? E isso é um estigma, né? Então, eu digo, é o estigma do condenado, ex-presidiário, é o estigma do homem que batia na mulher, é o estigma do indivíduo que, infelizmente, cometeu atos de pedofilia ou foi processado como se tivesse cometido. Porque essa pergunta, eu contrato ou não para ser professor de meu filho alguém que foi condenado, ela vai ter o mesmo peso para simplesmente alguém que foi processado. Foi processado, exatamente. Por quê? Mas sabe por que desse peso? verdade. Porque a questão não é o ato, a questão é a nossa insegurança de base em si. Quando nós somos tão inseguros em relação a nós mesmos, nós transportamos para a exclusão do outro a resolução do nosso problema, mas não é assim. E a resolução do problema da criminalidade, a resolução do problema da ressocialização, com todas as ponderações que eu fiz sobre esse termo, e que eu não acho o melhor, né? Não considero um termo prudente para ser utilizado, mas é o que temos, vamos fazê-lo. Não é o sistema criminal. A base para se resolvermos isso se chama educação. Mas educação é muito perigoso, né, Não, doutor? e é uma educação, inclusive uma educação cultural. É alterar a nossa cultura, a nossa forma de nos enxergarmos e enxergarmos o outro. Por que as pessoas são tão a favor da pena de morte? Porque elas, além de acreditarem que ninguém é recuperável, se cometer o ato não se recupera, isso já está enraizado, né? É irrecuperável. Além disso, elas querem levar aquele sentimento de justiça às últimas consequências. Então, é evidente, por exemplo, vamos imaginar e trabalhar aqui juntos no nosso bate-papo, aquela família que perdeu
um filho, ou uma filha, ou um ente querido que foi, infelizmente, vítima de um assassinato, né? A dor daquela família é justa. Claro. Muito justa. E nos cabe compreender, nos cabe, inclusive, trabalhar para que aquela dor possa ser superada de alguma forma. Mas nós, sociedade, nós que lidamos com o sistema penal, não podemos permitir que aquela dor se transforme e reverbere em nós num desejo de vingança. E não de justiça. E não de justiça, porque senão nós não faríamos favor algum. Nem aquela família que dói, que sente dor, nem a sociedade, porque nós nos transformaríamos em seres incapazes de sensibilizar um processo de justiça. E um processo de justiça sem sensibilidade não cria solução para nada, cria monstros. No momento em que um indivíduo comete um ato criminoso, a primeira vítima é ele mesmo. Quando nós conseguirmos, como sociedade, fazer com que as pessoas se apercebam disso, talvez nós estejamos um passo mais próximo de termos um mundo ideal. Uma empresa pode pedir antecedentes criminais? Ela não condomínio? Antes disso, Dani, para os nossos empresários que estão ouvindo, nossos não, né? Os empresários que estão ouvindo, não tem nossos. Existe algum incentivo fiscal, tributário, igual tem às vezes para... Não sei, existe algumas contratações que você... Existe alguma coisa Não. que incentive a empresa? Não, então, com relação a ex-presidiários, não... Existem essas campanhas do CNJ, né, tentando incentivar as empresas. Na verdade, tem até o nome do selo, é o selo Programa Começar de Novo. E as empresas vão querer esse selo? Né? Bem, se nós partirmos do pressuposto... Ela vai fazer quietinha. Vai botar E o se selo. é que vai fazer, né? Mas não Mas deveria. se quiser, como a gente conhece empresas que fazem um trabalho belíssimo, por Mas sinal, não deveria. com presidiárias, mulheres. Sim. Ela quer tudo menos que qualquer pessoa saiba que ela faz. E é um projeto lindo de recuperação. Mas o nosso desafio é fazer com que essas empresas queiram divulgar. Aí é bem desafiante seu desafio. Desafiante. E fazer Muito com que as pessoas pensem, que legal, nós temos pessoas que estão sendo acolhidas e que de fato estão tendo novas oportunidades na vida. Né? É bem desafiante esse desafio. O nariz, Agora, que todo mundo já conhece, tá ali tá desesperado. Sempre fica. Vou liberar a Dani, nunca que eu já interrompi ela 57 vezes para ela fazer essa pergunta. E aí depois eu queria fazer uma pra gente terminar. As empresas, é crime uma empresa, um condomínio, uma casa, uma dona de casa que vai contratar alguém, pedir antecedentes criminais e discriminar a pessoa no caso dela ter uma passagem pela polícia, ter respondido a algum processo, ter sido condenada, se já tiver cumprido. A legislação relacionada a, vamos colocar assim, existe uma legislação de racismo, mas ela não explica exatamente quais são as razões pelas quais a pessoa ela é discriminada. Então, na verdade, a pessoa há um campo de subjetividade em cima do qual a pessoa que se sente discriminada poderia dizer que está sendo ou não está sendo discriminada. Então, dizer assim, olha, crime, eu tenho uma certa dificuldade de aceitar essa ideia como esse bloqueio como algo criminoso. Porém, o acesso às fichas criminais, né, às folhas de antecedentes criminais de alguém, ele é um acesso restrito. O que pode ser acessado são aqueles dados, os dados de um banco de dados aberto. Mas tem empresa que como, solicita, por exemplo, né? Nada consta da vida, não sei se isso existe, nada consta Tem civil. empresa que solicita, assim, conheço condomínios grandes, que até para você contratar alguém para trabalhar na sua casa, para o porteiro liberar, você tem que apresentar um nada consta. Sim, inclusive até para concursos públicos, né? Determinados concursos existe o nada consta. E tudo consta nesse nada consta? Tem coisa que não pode estar lá? Só. Então, tem crime que não pode estar no nada consta. Então, tá aí uma diferença que ela é importante. Folha de antecedentes criminais, por exemplo, ela vai constar detalhes como investigações criminais que sequer se tornaram processos, ou processos que estiveram em encaminhamento e foram arquivados.
Então, a chamada FAQ, Folha de Antecedentes Criminais, ela é extremamente detalhada. Que é o que a imprensa, assim, quando tem interesse, alguém vaza para a imprensa para desmoralizar alguém. Porque é restrito. Ele exatamente, o acesso é mais restrito e, às vezes, né, é usado até num visual, né, enrola-se aquilo ali como se fosse um papiro, né, e solta-se assim Quem no nunca chão. viu isso num desenho animado? Em desenho animado, em filme, né, isso é bom quando a pessoa tem aquela ficha muito grande, quando na verdade às vezes não tem nem nada de importante aquilo ali, mas é porque a digitação acabou sendo longa. E existe um outro também banco de dados, que são os bancos de dados que são acessíveis através, né, desses nada constas, né, dessas certidões de inexistência de processos criminais. A princípio, volto a dizer, tratar isso como delito, né, ainda tem uma certa dificuldade de considerar que isso seja um delito. Porém, é inadequado realizar-se uma discriminação porque a pessoa consta-se ali algum tipo de dado indicando a existência de um processo. Por quê? Quando alguém vai levantar uma ficha em um banco aberto, nesse caso, dos tribunais de justiça, lá vai constar a existência de processo. Porque se a pessoa já tiver uma condenação transitada em julgado, ela estará o quê? Cumprindo pena. E a princípio ela não vai... Ou ela pode ser fugitiva. Exatamente. Mas isso você está brincando aí, mas é uma questão séria. Ou tem um mandado de prisão em aberto com relação a... E vai aparecer no nada consta? Não. Existe um outro banco de dados em que aparecem, agora eu não me lembro de cabeça, e é bom que eu não me lembro, senão eu vou começar a puxar o nome de todo mundo, mas existem bancos de dados, que é o Banco Nacional dos Mandados de Prisão. É uma coisa boa pra gente puxar até de marido, onde casar, né? Sei lá, mulher, marido. Não, o Banco Nacional de Mandados... O Banco Nacional de Mandados de Prisão, aí sim... pode ser uma fonte importante para se verificar. Por quê? Porque aí nós estamos falando de mandados de prisão em aberto. Ou seja, ele foi julgado. Ou tem uma prisão preventiva em aberto. Entendi. Porque o nada consta, o que o senhor está dizendo aí é perigoso nada consta são processos. São processos. São processos. Então a pessoa ela pode estar respondendo a um processo. E às vezes está respondendo a um processo, com perdão de expressão, idiota. Que pode estar escrito respondendo a um processo de, não sei o que, de justiça, como é que fala? Não, vai aparecer só o número do processo, mas não vai dizer a natureza dele, nem detalhes. Então na hora que a gente pega o nada consta, a gente não sabe exatamente o que... Não sabe exatamente. Você sabe que tem um processo. O cara xingou a mãe, tá lá o processo. Exato. E aí... Xingou a mãe do juiz, sabe? E aí todos os gatos vão ser pardos ali. Entendi. É porque eu nunca vi o nada consta, mas agora eu tô entendendo a sua preocupação. Quando consta a existência de um processo criminal, a cara, o rabinho, o focinho desse processo criminal não aparece lá. Então, a pessoa pode estar respondendo a um delito em que qualquer um tem certeza que vai haver absolvição no final. Mas às vezes aquilo vai durar 2 anos. A gente já viu diversos processos que a gente já sabia que aquilo ia terminar em absolvição. Mas não tem jeito. O processo criminal, uma vez que ele é iniciado, passando de uma determinada fase, ele vai ter que chegar ao final. Mas para chegar ao final, vai ter que, às vezes, ouvir testemunha, vai ter que ficar concluso para o juiz um tempão, o juiz vai ter que sentenciar e ela fica lá 2, 3 anos. Nossa, eu tô chocado com essa informação, né? O pessoal bate tanto no peito, porque meu nada consta, não tem nada, meu amigo. Me mostra a sua outra coisa lá, que eu vou descobrir aqui onde que a gente peca, eu não quero ver seu nada consta, não. Eu quero ver ficha criminal, eu quero ver outras coisas. Vamos namorar? Mamãe, olha meu namorado, minha namorada querido. Vai lá, vai trazer um nada consta, não. Nada consta, não. Vou ligar para meu advogado e a gente vai descobrir coisas mais profundas, para ver se pode. Na verdade, também, as pessoas pouco pensam a respeito dos inconvenientes para aquele indivíduo, aquela pessoa que responde a um processo penal, né? Imagine, existem pessoas que precisam justificar-se uma vida toda enquanto o processo dura perante a instituição financeira de onde ele tem conta. Se ele precisar de empréstimo, ele vai ter que dizer, não, por que ele está respondendo aquilo, né? E fazer uma justificativa. Conhecemos pessoas que foram absolvidas, mas por infelizmente ainda permanecer no sistema, se constar lá, ele precisa de um empréstimo bancário, ele tem que justificar e explicar, não, olha,
fui absolvido aqui. É uma Que sombra constrangimento, né? que aquela pessoa, infelizmente, terá que absolvido, conviver. contratou um advogado bom, olha lá, é bandido do mesmo jeito. É assim que a gente pensa, Agora tem que infelizmente. fechar, porque o nariz já tá ali, meu Deus do céu. Mas eu queria O fazer nariz já desistiu, eu acho que a gente tá achando que tá gravando, mas não Mas tá. eu queria fazer mais uma pergunta, porque só vocês podem responder. A gente pode só dar opinião. Vocês têm experiências de pessoas que passaram pela prisão, foram julgados, foram condenados de forma correta, passaram pela prisão, saíram e conseguiram viver socialmente, aí eu digo não só com família, mas com emprego, de uma forma sadia? Bem, graças a Deus, nós não tivemos clientes que tivessem cumprido pena. Eu ia falar isso. Pena Ai, zero, pena Leandra. zero. É o meu escritório agora. Mas nós já advogamos para pessoas que tiveram, infelizmente, que cumprir a pena integralmente ou parte dela. E nós, via uma ação revisional, né, conseguimos provar que aquela pessoa era inocente, que o processo tinha uma nulidade. Aí a pergunta é, o que paga isso? Alguém que cumpriu 8, 5, 6 anos ou 10 anos e não deveria ter cumprido. O Estado paga? Deve alguma coisa dessa O pessoa? Estado deveria pagar. Entra lá no precatório. Mas o Estado lá. também deveria pagar, não só isso, uma pessoa que fica presa por mais tempo do que o permitido. Se fizermos uma pesquisa, nós vamos chegar à triste conclusão de que pessoas que cumpriram pena indevidamente, que saíram da prisão adoentadas ou com doenças incuráveis, que morreram e não conseguiram a indenização. Apenas os seus filhos ou netos obtiveram. Essas indenizações são inferiores em muito a uma indenização que um indivíduo que ocupe um cargo público, se for ofendido na sua honra, vai receber. É por isso que eu acho que Estado não serve pra nada. Vamos à anarquia, gente. Aprende a seguir regra, pelo amor de Deus. Nossa, eu aprendi tanta coisa hoje, eu tô meio chocada. Estado serve pra quê? Pra cometer Próxima crime. pessoa que me pediu nada consta, eu vou falar pra ela que ela não entende nada da vida. Daí Fazer cara de desprezo. aquela questão, né? Todos são iguais perante a lei. Todos deveriam ser iguais. Mas, infelizmente, a nossa realidade de insensibilidade nos mostra que alguns são mais iguais que os outros. Só por isso nós devemos questionar muitas coisas. Ai, gente, adorei. Obrigado Nossa, por eu vocês aprendi terem muito. aceitado. Eu tô quase advogada. Vocês têm uma vaga lá, gente? Porque assim, eu tô doida pra defender pessoas e falar... Pelo menos você já mudou o discurso, né? Cometer crime. Porque eu no começo tava pesado, eu tava ficando É porque preocupada. antes eu queria eles como advogada, agora eu quero estar lá pra ficar ouvindo e aprendendo. E é engraçado você ver pessoas, eu imagino, né, no criminal... acho que em todas as áreas do direito, na família também, que às vezes você vê pessoas, situações tão cruéis e tão difíceis, e as pessoas, esses dois advogados, pelo menos, tão sensíveis, falando de seres humanos, né? Porque você vai ficando duro, eu acho, né? Mas quando eu chego em casa, eu tomo um uísque. Muito bom! Que horas isso pra eu te fazer uma visita? Mas sem deixar a sua pergunta inicial sem resposta, sim, nós sabemos de pessoas que conseguiram dar uma guinada na vida e ascenderem, né, aquela condição infeliz que o cárcere, infelizmente, as colocou, né? E temos um caso que a mim me causou muita alegria e um jornalista, um grande jornalista, a esposa dele, ela já conheceu numa unidade prisional. Tem um casamento de 25 anos. Olha, ela não pediu nada dele, nem Não dele só dela, nem uma fez isso, ficha, nada. como ela havia perdido o filho para adoção e ele conseguiu, conversando, né, com o casal que havia adotado, a voltar atrás, a permitir que a mãe ficasse com o filho. Então, mas por que eu estou contando muita esse exceção, caso? né? Por que eu estou a contar esse caso? Esse caso essa mulher foi pinçada por um ato de amor profundo. Nós nunca vamos conseguir curar nenhuma dor com ódio ou vingança, mas nós vamos conseguir curar a dor quando nós olharmos o outro com o amor que nós gostaríamos de ser olhados. Se perguntar qual é a função de um advogado criminalista,
é olhar o outro com essa visão de amor. Sem isso, tudo é morto. Inclusive a lei. Que lindo, arrepiei. Eu também. Ai, meu Deus do céu. Gente, com isso a gente vai terminando por eu já aqui, quero cometer porque- o crime de novo, só pra alguém olhar pra mim Não, assim, não, com essa para situação, com com esse isso. amor, com essa empatia. Vamos encerrar com isso, porque foi bonito demais. Quem chegou até aqui nesse podcast, acho que vai voltar pra casa, vou desligar o telefone, o Spotify, o Audioboom reflexivo hoje. E eu queria fazer um pedido, inclusive, que essas pessoas, se elas são gestoras ou se elas são do RH, que de repente comecem a discutir isso dentro das empresas, né? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? O que agregaria? O que essas pessoas também têm a ensinar? Porque não deve ser fácil passar por um processo desse, você aprende. Não sei, eu acho que tudo na vida começa quando a gente levanta o assunto e começa a discutir, né? As mudanças vêm daí. E eu acho que eu queria deixar esse pedido no final. Vamos refletir, vamos olhar como seres humanos, né? Não estou falando de sermos santos ou olharmos o outro sem ver os Ou problemas. negligentes, Ou né? negligentes, mas olhar, ouvir, né? Discutir o assunto, de repente, já ajuda bastante. Muito obrigada a vocês. Nós que agradecemos. Ai, eu adorei. Valeu, gente. Agora eu vou fazer umas perguntas em off aqui na Arisa, que eu tô com umas dúvidas. Solta a vinheta aí, solta a vinheta pra gente continuar. Fala. Fala. Eu?